histórico de formação. A União Europeia é o bloco econômico mais antigo que se tem notícia. Tanto é que, quando a gente fala das etapas de formação de um bloco econômico, o livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum, a união monetária, a união política, não existe nenhuma teoria que fala assim, todo bloco econômico tem que seguir esses caminhos. Esse modelo de criação de bloco econômico é uma reprodução do que a União Europeia fez internamente. Então, basicamente, a Europa fez e o mundo passou a copiar. Em alguns casos dá certo, em outros casos dá errado, seja para a União Europeia, seja para os outros blocos econômicos. Mas não existe uma regra que todo bloco econômico tem que seguir aquele modelo. É só uma reprodução da União Europeia. Ela começou esse movimento de formar um bloco econômico que se fortalece com a globalização, com o fim da Guerra Fria, com a abertura de mercados. Ela começa esse movimento em 1954, logo depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Bem depois não. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem a formação da SECA. SECA significa Comunidade Europeia do Carvão e Aço. Isso é SECA, Comunidade Europeia do Carvão e Aço. A SECA, ela era formada por alguns países e todos eles estão na União Europeia ainda hoje, tá? A SECA era formada. O que era a Comunidade Europeia do Carvão e Aço? Era um grupo de países que a gente não pode nem chamar de bloco econômico no modelo mais atual de bloco, cujo objetivo deles era criar uma facilidade de comércio exclusivamente do carvão mineral e do aço. Seja importação, seja exportação, seja comércio entre eles, tá? No momento do pós-guerra, em que a Europa estava destruída, e o carvão como matriz energética e o aço como matéria-prima para a indústria, dariam a sustentação para o crescimento econômico do continente no pós-guerra. Então, a ideia era facilitar o comércio só desses dois produtos. Por isso que a gente não pode nem falar que era um bloco econômico propriamente dito, era um embrião de um bloco econômico. Os países que faziam parte eram Benelux. Pessoal, Benelux é uma sigla de 3 países, tá? Bélgica, Holanda, NE em inglês, e Luxemburgo, tá? Então, Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, vírgula, a Alemanha, apesar de alguns embargos econômicos que a Alemanha sofreu depois da guerra, ela conseguiu fazer parte desse grupo de comércio, a França, no pós-guerra, e a Itália, que também tinha sofrido alguns embargos, algumas punições econômicas no pós-guerra, mas entrou nesse grupo, tá? Então a gente tinha aqui, nesse momento, 6 países: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, França e Itália. Alguns livros trazem como Europa dos 6, tá? Conhecida como Europa dos 6. Então, esse primeiro momento aqui, Europa dos 6, ou seja, 6 países fazendo parte desse primeiro pseudo-bloco econômico. Falou esse primeiro momento aqui que vai virar um bloco econômico depois. Como a SECA funcionou muito bem, ela deu muito certo, os países que fizeram parte dela conseguiram uma melhoria econômica relativamente mais rápido que os países que estavam fora, outros países quiseram participar e quiseram também ampliar o acordo econômico. E aí, em 1957, foi assinado essencialmente por esses 6 países na Itália, já que a Itália fazia parte desse início de um bloco econômico, o chamado Tratado de Roma. O Tratado de Roma, ele expande a Comunidade Europeia do Carvão e Aço, ou seja, o Tratado de Roma, ele dá origem ao primeiro bloco econômico que se tem notícia, um bloco econômico mais amplo, que tudo podia ser comercializado entre os países. E aí ele cria o Tratado de Roma, a Comunidade Econômica Europeia, conhecida pela sigla CEE, ou também conhecido como Mercado Comum Europeu. Mesmo não sendo um mercado comum, chamado de MCE, mesmo não sendo um mercado comum naquela regra, naquelas fases de formação de um bloco econômico, com livre circulação de pessoas, etc. O Tratado de Roma ele cria um mercado comum
na ideia de nós temos um mercado consumidor comum, uma relação econômica comum, uma troca de mercadorias mais ampla, chamada de Comunidade Econômica Europeia, ou Mercado Comum Europeu, ou Europa dos Seis ainda. Esse modelo econômico ele funciona com redução de impostos, era tipo o que hoje é considerado um livre comércio, né, conceitualmente, mas já era no Tratado de Roma. A gente tem um livre comércio entre esses países, um aumento das trocas comerciais. Isso faz com que a economia desses países prospere muito rápido, que eles compartilhem vantagens econômicas entre si. Esse modelo ele dura toda a década de 60, com a Europa vendo esses seis países prosperarem mais do que os demais, até chegar na década de 70, outros países serem aceitos no Tratado de Roma. Eles também assinam o Tratado de Roma, configurando então na década de 70 a Europa dos nove. Significa então que mais três países aderiram ao Tratado de Roma, a esse livre comércio, que foram a Dinamarca, o Reino Unido, a gente está considerando aqui o Reino Unido como um país só, tá? Apesar de não ser, o Reino Unido e a Irlanda do Norte. Ou melhor, desculpa, tá? Só a Irlanda. Então, porque a Irlanda não está no Reino Unido. Então, a gente vai ter a Dinamarca, o Reino Unido com o País de Gales, Escócia, Inglaterra e a Irlanda do Norte, e a Irlanda do Sul, a República da Irlanda, fazendo parte agora da Europa dos nove, que agrega uma regra ao Tratado de Roma de, além da livre circulação econômica, nesse momento de produtos, a partir da década de 70, esses nove países da Europa, que não é a União Europeia ainda, eles passam a compartilhar uma legislação ambiental comum. Ou seja, a Europa já caminha por uma unidade política muito mais evidente, com a legislação ambiental comum, ou seja, uma legislação ambiental unificada entre esses nove países. A década de 70 ela marca a década dos primeiros encontros ambientais organizados pela ONU. O primeiro foi em 72, em Estocolmo, na Suécia. E aí esses nove países participam desse encontro ambiental, preocupados já com mudanças climáticas, aquecimento global, agravamento de efeito estufa. Não se falava em desmatamento nessa época ainda, era principalmente questões climáticas. E aí esses nove países resolvem fazer uma legislação comum ambiental, voltada principalmente nessa legislação ambiental. A preocupação deles era em reduzir, setinha para baixo aqui, a poluição atmosférica, e existia uma preocupação muito grande com a água, tá? Principalmente os cursos d'água, os rios, que passam em mais de um país na Europa. Isso é muito comum, né, na Europa, os países são pequenos, e aí a preocupação com a água, com a qualidade da água, em não poluir a água. Então era uma preocupação com a água e a preocupação com o clima. E aí começa a existir uma legislação comum. O Brasil, por exemplo, não tinha legislação ambiental nessa época ainda. A nossa legislação ainda é muito nova, ela é da década de 90. E nessa época que a Europa já dava o pontapé inicial dessas questões ambientais voltadas para uma unificação da legislação. Quando chega a década de 80, esse bloco ele cresce um pouco mais e ele passa a ter a assinatura, na década de 80, desculpa, a assinatura do Ato Europeu. É raro isso cair em vestibular, mas o Ato Único Europeu, tá? Esse modelo do Ato Único, ou Ato Europeu, ele é importantíssimo lá na década de 80, porque esses países, esses nove países, na década de 80, com a assinatura desse ato, eles já davam a entender que eles queriam ampliar esse bloco econômico e criar a famosa União Europeia. Então, na década de 80, eles falavam, nós vamos criar a União Europeia, nós vamos criar as bases para que a Europa vire um grande bloco econômico, uma grande unidade na década de 80. Era difícil isso acontecer na época, porque a década de 80 era a Guerra Fria, a Europa estava dividida entre capitalistas e socialistas.
Então, nesse momento, a ideia da União Europeia era basicamente uma união de países capitalistas. E mais do que isso, era um momento em que os Estados Unidos estavam mandando no mundo e a Europa perdendo o seu poder. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa decaiu. E aí a ideia de criar a União Europeia entre países capitalistas vinha da ideia de resgatar o poder da Europa que havia perdido na Segunda Guerra e que os Estados Unidos estavam mandando no mundo. Então era, nesse momento, uma busca pela unidade dos países capitalistas na Europa. E além da assinatura do Ato Europeu, o Ato Único Europeu, que previa a criação da União Europeia, a Europa ela avança de um mercado, de uma ideia de livre comércio, união aduaneira, ela avança para a criação do mercado comum. E aí a gente tem que voltar na aula sobre os fundamentos dos blocos econômicos, as etapas de um bloco econômico, só para relembrar, tá? Espero que todo mundo que está aí agora tenha assistido essa aula. O mercado comum ele prevê a TEC, que é a União Aduaneira, a Tarifa Externa Comum. Então, todos os países do bloco, ao importarem ou exportarem para fora do bloco, né? Ao importarem e exportarem, eles vão ter a mesma tarifa. Então, só para dar um exemplo idiota, no Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, se o Brasil for importar da China um celular, teoricamente a tarifa que o Brasil cobra para a China desse celular é a mesma tarifa da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Se a gente vai exportar, e nessa exportação tem alguma tarifa, tem que ser a mesma tarifa alfandegária para todos os países, que é o princípio da União Aduaneira. Então a gente vai ter a TEC mais o livre comércio e o mercado comum, ele já prevê, dentro do mercado comum, a livre circulação de pessoas. Essa livre circulação de pessoas, ela ainda não acontecia na década de 80, mas já existia esse processo dentro de um mercado comum para que a livre circulação de pessoas acontecesse. Ela só vai acontecer posteriormente, tá? Mas já existia aí a ideia de se chegar ao nível de livre circulação de pessoas, que é a ideia do mercado comum. Aí vem 1992. Eu vou marcar um negócio aqui, vou até pegar uma caneta de cor diferente, pegar uma vermelha aqui para ficar mais destacado. Chega 1992. Pessoal, marca com carinho isso daqui, tá? Porque quando cai a União Europeia, esse processo histórico de formação nos vestibulares cai em 1992. É o acordo mais importante da União Europeia na sua história. É um acordo chamado Tratado de Maastricht. A pronúncia não é essa, é uma cidadezinha do interior da Holanda, tá? É o acordo que substitui o Tratado de Roma. O Tratado de Roma deixa de existir em 1992, substituído pelo Tratado de Maastricht. Esse tratado é o de criação, já prevista desde a década de 90 no Ato Europeu, criação da União Europeia. Tá? Isso é o Tratado de Maastricht. Cria-se a União Europeia. Então, galera, quando fala de União Europeia, a gente fala de um bloco econômico fundado em 1992, dentro do contexto da expansão da globalização, tá? Dentro da nova ordem mundial. Então, União Europeia. A União Europeia, aí sim, ela é fundamentada lá em 1992 na lógica de um mercado comum. Ou seja, o Tratado de Maastricht ele confirma a livre circulação de mercadorias internamente no bloco, né? Mercadorias, capitais, ou seja, o dinheiro, ele vai poder circular livremente dentro da União Europeia, dentro de todos os países que assinam o Tratado de Maastricht. Então, se eu tenho dinheiro num banco na Espanha e ela assinou o Tratado de Maastricht e a Holanda também, eu posso transferir o dinheiro entre esses bancos como se eu estivesse transferindo o dinheiro dentro de um país, tá? Sem nenhum tipo de protecionismo ou de limite para essas transferências. Circulação de capitais, circulação de serviços, ou seja, as empresas, elas podem se instalar em qualquer país do Tratado de Maastricht se o seu país tiver assinado o tratado. Então, eu posso ter uma empresa na França e eu falar, na França já não está sendo tão vantajoso, eu quero mudar para a Alemanha. Você pode mudar como se você mudasse de bairro dentro de uma mesma cidade, sem nenhum tipo de burocracia. E pessoas. Aí sim a gente configura o famoso mercado comum.
presta muita atenção aqui. A livre circulação de pessoas, vestibulares também, ela foi assinada em 2 acordos importantes. Ela faz parte do Tratado de Maastricht, a previsão da livre circulação de pessoas, porém, só vai acontecer mesmo com as regras e etc., quando é assinado o acordo de... Essa pronúncia aqui eu nunca sei, tá, gente? O acordo de Schengen, tanto é que a livre circulação de pessoas na Europa ela é conhecida como espaço Schengen, ou Schengen, sei lá, que é um centro de convenções que fica em Luxemburgo, é tipo o Expo Minas de Luxemburgo, chama espaço Schengen. E depois a livre circulação de pessoas é ampliada no Tratado de Amsterdã, na Holanda, que é um tratado de 1997. Só que todos os vestibulares, quando eles falam de livre circulação de pessoas, as pessoas podendo morar, trabalhar, circular entre os países como turista, como trabalhador, como estudante, sem precisar de visto, a criação de um passaporte único para a União Europeia, todo mundo chama isso de espaço Schengen ou acordo Schengen. Tratado de Amsterdã normalmente não cai, porque foi Schengen, esse acordo, que liberou as pessoas para circularem livremente. Aí eu faço uma diferenciação importante aqui para nós. Uma coisa é existir livre circulação de pessoas, outra coisa é existir livre trânsito. Trânsito é turista. Sou eu sair daqui para a Argentina sem precisar de passaporte. A América do Sul toda é livre trânsito. Você vai como turista. Se eu quiser sair daqui e trabalhar na Argentina, virar professor de geografia na Argentina, uma escola me contratar lá, por exemplo, eu tenho que ter o visto de trabalho. Se eu tenho que ter o visto de trabalho, não existe livre circulação. Existe livre trânsito, que é para turista. Livre circulação é todo mundo vira cidadão do bloco. A pessoa ela é cidadã da Europa, da União Europeia, do bloco europeu. Significa que se ela está na França e muda para a Alemanha, é como se ela saísse de Minas Gerais e mudasse para a Bahia. Está todo mundo dentro do mesmo país em termos demográficos, tá? E isso acontece a partir de 1992, com o Tratado de Maastricht, e é regulamentado a partir de 95 com o Acordo de Schengen ou Espaço Schengen. Nesse modelo do Tratado de Maastricht, a gente configura aqui a Europa dos 15. São 15 países na União Europeia que assinam o acordo de formação da União Europeia. Não significa que sejam os 15 países que estão hoje, tá, na União Europeia. Isso lá em 19... Então a gente sai da Europa dos 6, passa para a Europa dos 9, na década de 70, e chega na Europa dos 15 no Tratado de Maastricht. Aí praticamente todo mundo da Europa Ocidental está. Você pega a Alemanha, França, Áustria, Itália, Espanha, Portugal, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, todo mundo está ali na União Europeia. Só que além do Tratado de Maastricht, ele configurar a União Europeia, dar o nome União Europeia, acabar com o Tratado de Roma, acabar com a Comunidade Econômica Europeia ou com o mercado comum europeu, ampliar para a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços, o Tratado de Maastricht ele prevê uma coisa, que é a previsão da criação do euro. Beleza? Segundo o Tratado de Maastricht, a União Europeia ela iria se estruturar a partir de 92 para que houvesse a união monetária, ou seja, a criação do euro, cuja previsão, e que se confirmou, foi o dia 1º de janeiro de 2002. E aí os países que aderissem ao euro teriam suas moedas locais abolidas. Então, a Alemanha acabou com o marco, a França acabou com o franco, a Espanha acabou com a peseta. Então, essa turma toda foi acabando com as moedas locais e criando o euro, que foi estipulado a partir de janeiro de 2002. Desde 97, o euro já era utilizado como transações internacionais. Então, um país vai emprestar dinheiro para o outro, você vai comprar de outro país como Estado, você já usava o euro como moeda, que era aí a preparação para que o euro pudesse ser usado como moeda corrente para todos os estados da chamada zona do euro.
Então, criação do euro ou zona do euro em 1º de janeiro de 2002. Os países da União Europeia, eles poderiam não aderir ao euro. Eles poderiam estar na União Europeia, mas poderiam não estar na União Monetária. Vou dar exemplo. O euro, a chamada zona do euro, era a zona do euro ou zona dos 12, tá? Então, a União Europeia tinha 15 e 12 países aderiram ao euro. Por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido, não aderiu ao euro. Só aí já são 3, tá? Eles não aderiram ao euro. Então, Irlanda, só aí são 4, né? Mas é considerado um país só, tá, gente? A Irlanda, a Escócia, o País de Gales e a Inglaterra continuaram na Libra, né? Porque a Libra é a moeda mais forte que tinha na época do mundo, e hoje tem algumas que competem com ela, mas ela ainda continua sendo a mais. E na época a Inglaterra falou: ó, se eu aderir ao euro, eu vou ter que desvalorizar minha moeda. E isso eu não quero, eu quero manter a moeda valorizada e forte. Então, alguns países, como Suécia, como o Reino Unido, eles acabaram não aderindo com o argumento de minha moeda é forte, eu não vou trocar uma forte por uma fraca. Hoje em dia, talvez eles quisessem, principalmente a Suécia, mas continua fora da zona do euro. 2004 a 2013, pós-tratado de Maastricht, etc. A Europa expande principalmente para o leste europeu, tá? Então, de 2004 a 2013, nós temos a entrada de países do centro-leste europeu. Então, a gente vai ter entrada aqui, por exemplo, da Polônia, da Bulgária, vai ter entrada da Hungria, entrada de países da antiga Iugoslávia, como Sérvia, como Bósnia. São países, Croácia, são países que passam a fazer parte da União Europeia. Eles não estão no euro, mas eles estão na União Europeia. Tanto é que, nesse intervalo de tempo, a Europa passa a ser conhecida como Europa dos 28. Observação: a Europa dos 28, ela perdeu um membro em janeiro de 2020. Quem foi que saiu da União Europeia em janeiro de 2020? O Reino Unido, que é considerado um país só, apesar de ter mais de um, ele é considerado um país só. Resultado, a União Europeia em 2020, oh meu Deus, 2020, não 2002, tá? Em 2020, ela é conhecida agora como Europa dos 27. Então, a União Europeia ela tem 27 integrantes em 2020. A partir de 2013 a 2020, Europa dos 28. 2020, Europa dos 27. Beleza? Gabi, e agora está dando confusão porque tem país que não quer separar. No caso do Brexit, que você fala? Se for, tem país do Reino Unido que não quer sair da União Europeia, não. Vamos falar disso daqui a pouco. Se for o caso do Brexit que você está falando aí, Gabi. É isso mesmo. Dentro do Reino Unido, exato. A Escócia e a Irlanda, eles não querem sair da União Europeia. A Inglaterra e o País de Gales querem sair da União Europeia. Então, o Reino Unido está todo fragmentado. É isso aí, daqui a pouco a gente fala disso. Em 2007, tá? Nesse intervalo, quando a União Europeia estava crescendo, em 2007 foi assinado um outro acordo que tem tudo a ver com o Brexit. Então, caso caia Brexit, esse acordo de Lisboa que ele pode vir a cair, tá? Então, eu vou colocar uma outra setinha aqui, ó, que esse acordo aqui ele tem tudo a ver com o Brexit, tá? Por quê? Até 2007, nenhum país podia sair da União Europeia, tá? Nenhum. Então, o país que entrou, acabou, virou cárcere privado. Entrou, tem que ficar na União Europeia para sempre. Em 2007, eles assinaram o Tratado de Lisboa, que estabelece a possibilidade, por isso o Brexit pôde existir, de saída do bloco. Tá? Só em 2007 isso foi criado. De 92 a 2007 entrou, acabou. Ah, não estou gostando mais não, vai ter que ficar, não tem chance de sair. Além de criar a possibilidade de saída, por isso o Brexit pôde existir, então os vestibulares podem associar Mas, Brexit com o Bruno, Tratado de Lisboa. Oi, fala. mas isso daí não seria meio contra a soberania nacional? Pá, você não pode sair do tratado? Uai, mas se eu quiser eu posso, não tem isso não?
É meio contra a soberania nacional, meio contra a autodeterminação dos povos. O argumento da União Europeia era, quando você entra num bloco econômico do nível da União Europeia, do nível de livre circulação de pessoas, etc., do nível que eles chegaram, inclusive do euro, significa que o vínculo econômico entre os países, social e político, ficou tão grande que perder um país pode ser o fim do bloco. Então eles falaram, o bloco é mais importante que qualquer país, então nenhum país pode sair do bloco, porque se sair, corre o risco do bloco acabar. Esse era o medo. Então, eles colocaram o bloco em primeiro lugar. O coletivo acima do individual, nesse caso. Entendeu? E os países aceitaram entrar no bloco com esse critério, com esse argumento. Sacou? Essa era a visão da época, tá? Então, pode ferir a soberania, mas todo mundo aceitou, né? Até então. E aí, em 2007, os caras renegociam e falam, vamos criar a possibilidade de sair do bloco. Beleza, 2007. E, além disso, ele fortalece o fortalecimento do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, gente, ele é composto pelos líderes de cada país que faz parte do bloco econômico, tá? O Parlamento Europeu é igualzinho acontece no parlamento de qualquer país, tem todos os integrantes, tinha lá, né, até 2020, os 28 integrantes. O líder do parlamento, ele fica 6 meses com cada país, tá? Ele é rotativo, passa por todo mundo. E o Parlamento Europeu ele tem o papel de definir as diretrizes econômicas, políticas, ambientais, científicas, porque existe o acordo científico mútuo do bloco econômico, então o Parlamento Europeu ele define tudo que o bloco econômico vai tomar como medida. O Tratado de Lisboa ele fala que o Parlamento Europeu ele é mais importante politicamente nas suas decisões que cada país. E aí, eu acho que foi o Boechat que me perguntou, se não foi, desculpa, tá? O Parlamento Europeu, a partir de 2007, eles falam o seguinte, as decisões do Parlamento Europeu, elas são mais importantes e soberanas que as decisões de cada país. Basicamente, o Tratado de Lisboa anunciava que a União Europeia poderia criar uma união política, tá? O Parlamento Europeu sendo mais importante que os presidentes, os primeiros ministros, os reis de cada país da União Europeia. Isso acabou não acontecendo na prática, tá? Mas o Tratado de Lisboa, além de deixar sair, ele anunciava a possibilidade de uma união política do bloco econômico, coisa que acabou não acontecendo. Isso é para a gente entender o processo histórico e alguns acordos que aconteceram ao longo da história desse bloco econômico, até virar a União Europeia.